Olá, oitavo ano. A gente começou o terceiro bimestre na nossa videoconferência, que foi a aula da quarta-feira, dia 5 de agosto. Nesta quarta-feira, 5 de agosto, a gente viu a primeira unidade do livro do terceiro bimestre, que foi na página 8, que a gente viu o gênero textual entrevista. Neste gênero textual entrevista, a gente inclusive leu a entrevista do Resident Evil, né? A gente falou sobre esse gênero, exemplificou sobre esse gênero, passei algumas coisas no YouTube para vocês verem, até um trechinho da entrevista do Emicida, e a gente falou das características do gênero textual entrevista. Hoje não é videoconferência, mas é na nossa videoaula que está lá disponibilizada no portal nesta semana, que começa dia 10 de agosto e vai até o dia 15 de agosto. A gente vai ver ainda na unidade 1, terceiro bimestre, lá na página 22. Aproveitem e pega o livro enquanto eu estou explicando aqui. A gente vai ver as formas nominais do verbo. Nos anos anteriores, vocês aprenderam que os verbos eles podem estar flexionados em pessoa, tempo e modo. Né? Então, se eu falo eu leio bastante, o eu indica primeira pessoa do singular, está flexionado na primeira pessoa do singular. Leio está flexionado no presente, indica o tempo presente e indica o modo indicativo, mostra o modo indicativo, que é o modo da certeza, leio, né? É o modo indicativo. Neste ano, no segundo bimestre, no primeiro bimestre, a gente viu que os verbos eles também são flexionados em voz ativa, passiva e reflexiva, né? Inclusive que a gente viu uma das formas nominais do verbo na voz passiva analítica, né? Terminado em ado, cantado, ficado, né? A gente viu. Então a gente vai ver que existem 3 formas nominais. O gerúndio, que mostra ações contínuas terminadas em NDO. Eu falei do verbo ler, né? Eu posso dizer eu estou lendo. Lendo não, né, que eu li. Eu estou relendo este livro. Eu estou relendo. Olha a ação contínua, ou seja, eu continuo lendo, né? Então, relendo termina em NDO. Então, é um verbo que está no gerúndio. Então, também posso colocar, tem a forma nominal também, que é do infinitivo, terminada em R, né? Ler, né? Vou ler este livro. Geralmente indica futuro. Vou ler, né? Este livro. Então indica futuro. Se você procurar no dicionário, se você for procurar algum verbo que você não saiba o significado, você vai encontrá-los sempre na forma do infinitivo com R no final. Ventilar, amar, dançar, pentear, escovar, namorar, beijar, sempre com R no final. Existem também as formas, como eu disse, que a gente viu na voz passiva analítica, que é o. Gente, me fugiu o nome. Cadê, gente? Particípio, ó, professora doida. Particípio, que pode ser o regular ou o irregular, né? Aceso, acendido. Então, o particípio, geralmente o particípio indica ações passadas. Obviamente que a gente vai ver, vou exemplificar para vocês e esmiuçar esse conteúdo dentro do contexto. Como a gente está falando do gênero textual entrevista, a gente vai ler para a gente prosseguir, para eu exemplificar esse assunto para vocês. A gente vai ver um trechinho da entrevista do youtuber Felipe Neto para a gente entender esse gênero textual entrevista, tá? Como você se prepara, e tá falando assim, leia um trecho de uma entrevista com o youtuber Felipe Neto. Sabe nosso esquema, vamos ler junto pra gente não ficar com tédio. Então, em casa, faz de conta que vocês vão ler comigo, né? Então, como eu sempre falo nas videoconferências, Felipe, começa aí. Como você se prepara para fazer seus vídeos para o não faz sentido? Eu escrevo tudo que vou falar, apesar de improvisar bastante na hora da filmagem. Muita gente acha que sou mesmo daquele jeito, mas a verdade é que eu me preparo muito antes de ligar a câmera, pois preciso interpretar um personagem que é o extremo oposto que eu sou na vida real. Sou um cara calmo, tranquilo, incapaz de entrar numa briga. Então, a gente vê aí estas questões
da número 1 a B e C, elas são mais interpretativas, então vou passar, obviamente, na folhinha, mas vocês farão, a gente vai ver mesmo, a partir da número 2, que para exemplificar uma das formas nominais do verbo. Então tá pedindo aí na número 2, releia o seguinte trecho da entrevista. Muita gente acha que eu sou mesmo daquele jeito, mas a verdade é que me preparo muito antes de ligar a câmera, pois preciso interpretar um personagem que é o extremo oposto que eu sou na vida real. Aí tá perguntando na letra A, que verbos presente. Deixa eu passar aqui o slide. Que verbos presente nesse trecho, nesse trechinho da número 2, que não aparece conjugados em nenhum tempo e modo verbal. Ou seja, não é que nem o leio, né, que eu expliquei para vocês. Né? Então, os verbos que não aparecem conjugados, nem o modo, nem tempo, é o verbo ligar e o verbo interpretar. Tá? Aí tá pedindo para vocês lá olharem no dicionário. Se vocês forem lá no dicionário, vocês vão ver como que o verbo ligar e interpretar, eles aparecem. Então, como que vocês vão dizer? Eles, se vocês forem lá verificar, vocês verão que eles aparecem com ar no final, né? Ligar e interpretar, tá? E a letra C. A letra C, qual é a terminação desses verbos no dicionário? Acabei de falar, né? Ar, né? Para indicar ainda que a primeira conjugação. Lembrando que os verbos terminados em primeira conjugação são os verbos terminados em ar, ligar, cantar, amar, dançar, e os verbos terminados em segunda conjugação são os verbos terminados em fazer, comer, tá? E os verbos terminados em terceira conjugação, os verbos terminados em ir, partir, sair, ir, tá? Então, voltando aqui para a questão da página, agora já está na página 24. Gente, façam comigo, essas atividades vão estar no portal, tá? Repara que aí não tem a resposta não, né? A não ser a questão da número D, que eu não consegui tirar não consegui apagar, mas as outras não estão respondidas, para que vocês prestem atenção à minha explicação e quando eu puser disponibilizar folhinha dessas atividades no portal, vocês responderem com as palavrinhas de vocês, segundo as minhas explicações, tá? Com que função as formas de ligar e interpretar encontradas no texto foram utilizadas? Como vocês estão vendo aí, elas apresentam o quê? Elas apresentam um processo, né? Expressam, eita, passei aqui, para apresentar o processo verbal como ele realmente é, exprimindo a ação verbal propriamente dita. O que isso quer dizer? A ação verbal da maneira que ela é, né? Exprimir é o quê? Expressar exatamente da forma que ela é, né? Ligar e interpretar. Só relembrando aqui o trechinho que o Felipe disse, a resposta que o Felipe disse, muito antes de ligar a câmera, pois preciso interpretar um personagem. Continuando agora na página 24. Opa, tô voltando em vez de avançar. Só um instantinho, gente. Às vezes dá Blade, né? Bom desta parada que a gente erra junto. Então, tá perguntando agora na letra E, que está na página 24. Nesse trecho, as formas de ligar e interpretar indicam, respectivamente, ou seja, um atrás do outro, será feita uma ligação e interpretação. Nesse caso, ligar e interpretar tem valor equivalente ao quê? As formas nominais do verbo, como a gente vai ver ao longo das minhas explicações, aos longos das páginas aí da primeira unidade, a gente vai ver que as formas nominais do verbo chama-se exatamente formas nominais porque elas equivalem ao valor, muitas vezes, de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Por que o verbo ligar e interpretar aí elas têm função de substantivo, porque estão nomeando, né? Não está dando qualidade e nem estão expressando afirmação, negação, modo, tempo, né? Lugar, como o advérbio
indica, né? A gente já falei para vocês em vezes anteriores que a gente tem 10 classes gramaticais e dessas classes gramaticais cada uma tem uma função, né? Eu sempre gosto de comparar as classes gramaticais se a gente puser as classes das nossas roupas, né? Tudo a gente pensar nas coisas, elas são divididas em classe, né? A gente vai ver nosso guarda-roupa por mais bagunçado que seja, a gente fazendo essa analogia, essa metáfora aí, a gente vai ver que classe da blusa tem a classe das meias, a classe das roupas íntimas, dos shorts, das calças, das saias. Então a gente não vai simplesmente colocar uma meia e vestir como blusa, né? Porque a gente sabe que a blusa é para vestir na parte superior do corpo. Então o substantivo tem o papel de dar nome, né? O adjetivo de dar qualidade, característica, e o verbo de demonstrar circunstâncias. E essas circunstâncias pode ser de tempo, de lugar, de modo, de negação, de afirmação, de instrumento, vários tipos, tá? Então, continuando aí, como está no livro, as expressões ligar e interpretar transmite uma ideia de ações que se realizam e aproximam-se da função de substantivo. Quando isso ocorre, dizemos que esse verbo está na forma nominal denominada, ou seja, chamada infinitivo. Existem duas formas de infinitivo, o pessoal, quando ele está flexionado, que a gente consegue indicar a pessoa, ou impessoal, quando a gente não consegue identificar a pessoa. Lembra as pessoas verbais? Primeira, segunda e terceira, plural e singular? Eu, tu, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, ela, eles, né? São 3 pessoas, tanto do plural como do singular. Lembrando que nós, cariocas, né, falantes daqui do Rio de Janeiro, a gente usa muito o tu em desacordo com a gramática, né? A gente fala tu vai, tu fez, né? Então a gente não usa de acordo com a gramática. A gente não usa tu fostes, tu vais, né? Então a gente usa também, quando a gente usa o tu, a gente usa de forma em desacordo com a gramática, ou a gente usa o você ou vocês no lugar do vós e do tu, tá? Então, retornando aqui o exemplo do flexionado, do infinitivo pessoal que é flexionado e impessoal que não é flexionado. Eu parei para eles observarem. Então, esse observarem o quadro, né? A gente vê que está concordando aí com o pronome de terceira pessoa do plural, eles, né? Então, e o outro, fazer exercício é importante. Repare que fazer aí a gente não consegue saber que pessoa, né? Então, fazer exercício é importante, tá no infinitivo e no infinitivo impessoal, ou seja, não flexionado. Retomando aqui, passando aqui o slide. Ainda, lembrando vocês, ainda na página, deixa eu passar a webcam para cá, ainda na página 24, tá um pouquinho tortinho, gente, é que eu tive que fazer, botar na impressora e fazer escanear, né, às vezes não sai tão perfeito, pode ver que tá fora de esquadro aí, mas não tem problema. Note que o primeiro exemplo é possível identificar explicitamente o sujeito, eles, né, quando fala em observarem, para eles observarem, por isso deve-se flexionar o verbo para estabelecer a concordância. Lembra, a gente viu isso. O sujeito tem que concordar com o verbo. Por isso, quando vocês falam, nós vai sair que hora? Nós vai sair que horas? Eu sempre brinco com vocês. Nós vai, né? Então, o sujeito concorda com o verbo, tá? Então, nesses casos, a terminação dessa forma, ou seja, do infinitivo pessoal, que é flexionada, parece com o futuro do subjuntivo, né? Lembrando que o subjuntivo é o modo que indica a incerteza, dúvida, tá? E sempre nos verbos regulares. Ai, professora, eu sei lá o que é verbo regular. O verbo regular, gente, é quando o radical dele não muda. Vamos ver o verbo amar? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Pode ver que todas as pessoas, ela só vai mudar o finalzinho. O am vai ficar igualzinho. Então, os verbos regulares são assim. Por exemplo, se o verbo caber, ele não é regular. Eu caibo, caber. Já mudou um luzinho. Eu caibo, tu cabes. Nós cabemos, vós cabeis, eles cabem. Já muda aí também como o verbo pôr, né? Eu ponho, tu pões, eu porei, tu porás. Então, ele vai mudando. Se o verbo no mudo radical, mudo radical, ele é irregular. E se ele no mudo radical, ele é regular,
tá? Lembrando que o radical, a gente viu também na formação de palavras, radical, né? Aquilo que não muda, né? Fica ali, você vai fazendo vai formando outras palavras e não muda, né? Já no segundo exemplo, o verbo não está flexionado, pois o sujeito não aparece explicitamente, ou seja, fazer exercício. Quem? Né? Então você não consegue ver quem é o sujeito. E a ação ocorre por ela mesma. Assim, podem terminar em ar, er, ir ou or, como por, né, repor, né, eu falei das 3 conjugações, mas o por, repor, né, eles estão aí, apesar de eles terminado em or, eles estão aí, se caracterizam na segunda conjugação. O infinitivo impessoal costuma também ser formado por locuções verbais, nós queremos saber, repare que vai indicar futuro, né, e com verbos preposicionados, ou seja, tem a preposição aí no meio, como nesse exemplo, eles gostam de ouvir samba, tá? A gente vai ver outra forma nominal do verbo, a gente viu aí o infinitivo, a gente vai ver outra forma nominal do verbo, mas eu vou dar um stop no vídeo para que não fique, não consigo depois salvar, tá bom? Retornamos lá. Então, vídeo 1 de formas nominais do verbo.